alegria gigante ter você aqui, ainda mais hoje, né, para a gente falar de uma linhagem estelar, que é muito interessante. Pouca gente tem informações sobre ela, e eu vou trazer tudo que eu sei para você nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? Então, primeiro, gratidão. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você dar mais um passo aí no seu autoconhecimento, porque a gente está chegando aí para conhecer todas as linhagens de uma forma muito aprofundada. Então, eu estou com essa missão aqui para trazer para vocês. E sei que vocês estão aproveitando o máximo, porque não é somente histórias das linhagens, não é somente ali descrições dela, mas é descrições sobre você. É a sua história. É a sua história que está sendo contada aqui. Porque possivelmente, se você não for dessa linhagem, você já teve vida lá, entendeu? Então, por isso que é muito importante que a gente possa estudar todas para a gente ir se reconhecendo. Então, eu já tive vida em Alpha Centauri. Eu tenho certeza que você já também teve essas vidas por lá e vai reconhecer muito do que eu falar agora. Vai ficar ali com uma sensação de conheço isso, já ouvi falar sobre isso. De alguma forma o que ele está falando está fazendo sentido para mim, mesmo eu nunca tivesse ouvido falar sobre Alpha Centauri. Então a gente vai falar sobre ela hoje. Para começar, eu gosto muito de começar ali falando um pouco mais da parte científica do planeta e principalmente de Alpha Centauri, porque é muito interessante. A primeira coisa de Alpha Centauri é porque ela é um sistema estelar triplo, assim como Sirius também, né? Hoje tá duplo, mas é um sistema estelar triplo, Alpha Centauri, e eu já vou falar sobre isso, ok? Ela está localizada ali na constelação de Centauro, que é a estrela mais próxima do sistema estelar. E está a uma distância aproximadamente de uns 4,37 anos-luz da Terra. Aí você vira, não, Alan, então 4,37 anos da Terra, tem como a gente ir lá, né? Pegar um foguete e aparecer lá. Duas coisas. A primeira, 4,37 anos-luz da Terra, isso dá uma distância de mais ou menos 20 a 25 anos com o foguete mais potente que a gente tem hoje. Entendeu? Então é diferente. Há anos aqui da Terra de 20 a 25 anos. E a segunda coisa, atualmente eles estão em uma outra dimensão, fizeram a sua transição planetária. Isso quer dizer que quando a gente chegar lá, a gente só vai ver uma rocha flutuante. Só isso. Uma rocha flutuante que está inabitada. Mas eles estarão lá, mas em uma outra dimensão. Entendeu? Assim como a Terra. Vamos passar agora para uma quinta dimensão. Então, as pessoas que estão em Quiron, que é o planeta que está sendo ali de exílio, se elas pegarem um foguete e aparecerem aqui, não vai encontrar nada. Mas em uma outra dimensão vai ter pessoas aqui, entendeu? Porque vai muito da faixa vibracional. Então é mais fácil você fazer uma projeção astral aqui e conseguir chegar até Alpha Centauri do que você pegar um foguete e tentar chegar até lá, entendeu? Então faz uma projeção e tenta chegar lá que você vai estar na mesma faixa vibracional deles. Lá em Alpha Centauri, o sistema estelar deles é composto por três estrelas principais. Por isso que é um sistema estelar triplo, porque tem três estrelas principais. Assim como Sirius, né? A gente tem Sirius A, B e C. Então, em Alpha Centauri temos Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Alpha Centauri C, que também é conhecida como Próxima Centauri. Acho que você já deve ter ouvido falar de Próxima Centauri porque em filmes e séries sobre essa questão de planetas, né, ufológicos e até mesmo de ficção científica, falam muito da Próxima Centauri, que é essa Alpha Centauri C. As estrelas A e B, elas formam ali um sistema totalmente binário, enquanto a Próxima Centauri, ela está mais distante e orbita o par A e B. Então temos o planeta A e o B aqui, que formam esse sistema binário, né? E a Alpha Centauri C, ela orbita esse par A e B, entendeu? São três,
Mas de dimensão são duas e a terceira orbita. É um pouco confuso, mas é uma informação só para a nível de curiosidade, entendeu? Não altera em nada. Porque Alpha Centauri A e B, elas são ali um par e elas têm umas diferenças, né? Alpha Centauri A, ela é uma estrela do tipo solar. Ela é ligeiramente maior e mais brilhante que o Sol. Já Alpha Centauri B, ela é uma estrela ligeiramente menor que o Sol, tá? Um pouco menor ali, e ambas orbitam em torno de um ponto comum, a uma distância média de umas 23 unidades astronômicas, que a gente chama de UA, que é como se fosse aproximadamente o Sol até Urano, entendeu? Então, elas acabam que rodeando, fazendo a órbita dela nessa distância do Sol até o Urano. E uma é muito maior e tem ali mais questão de luminosidade, a outra é um pouco menor. Mas as duas apresentam essas características. Tanto que os seres que vivem em Alpha Centauri A são diferentes dos seres que habitam Alpha Centauri B e C. São diferentes. Alpha Centauri A, os seres lá, eles são mais parecidos. Eles são mais jovens e têm o cabelo vermelho, meio ruivo. Então eles são ETs que têm um cabelo ruivo e uma cabeça parecida com a de um arcturiano, mas sem ser azul. Seria ali mais branco ou mais de uma cor mais bege, entendeu? Ou esbranquiçado. Já Alpha Centauri B, existe essa mistura, mas de pessoas com a pele mais escura também. Então a diferença dessas duas é os povos que habitam nelas, entendeu? E a Próxima Centauri? Eu prefiro chamar de Próxima Centauri porque tem um apego emocional já. Ela é também conhecida como Alpha Centauri C. É uma estrela anã, né? Então ela é menor, ela é pequena. Ela é vermelha, tem uma magnitude ali de 0,21 anos-luz de distância do par, né? Do A e B. E é a estrela mais próxima ali do sistema solar. E tem um exoplaneta confirmando ali, orbitando ela, chamado de Próxima Centauri B. Então, temos Alpha Centauri A e B, que estão aqui orbitando, ok? Estão aqui orbitando, as duas. Alpha Centauri C, está aqui, um pouco menor a estrela, e orbita essas duas. E sendo que Alpha Centauri C tem um outro planeta, que seria o exoplaneta, né, de Centauri B, que orbita o outro lá. Então é um orbitando o outro, entendeu? São vários aqui, ó, um orbitando o outro. A e B, C e Centauri B, entendeu? Então um ali vai orbitando o outro completamente. Na questão científica do que a gente tem de informações hoje, a Alpha Centauri ela tem sido um objeto de interesse assim para exploração espacial e de pesquisa científica também. Vários projetos muito secretos rodando. Ah, Alê, se é secreto, como é que você sabe? É porque de vez ou outra um confidente acaba que anunciando aí, jogando os relatórios na internet, né? Um espião vai lá e joga tudo. De vez em quando tem um que faz isso e a gente consegue ver algumas coisas de Alpha Centauri e do quão interessado as forças aqui da Terra, governamental, principalmente os Estados Unidos, o interesse que eles têm por Alpha Centauri, entendeu? Então, a NASA também tem muito interesse na questão da pesquisa científica também, devido à sua proximidade e, o mais importante, um potencial para abrigar sistemas planetários, né? Então, várias missões já foram propostas para estudar o sistema bem de perto, incluindo missões de sondas espaciais e até mesmo propostas de viagens interestelares com sondas ou naves tripuladas. Aí agora você me fala, teria coragem de fazer isso? Teria coragem de ir?
para Próxima Centauri, lançaram uma competição. Vão pegar ali 20 pessoas colocadas de uma nave para explorar Alpha Centauri. E aí, você iria? Porque é uma viagem só de ida. Os primeiros é uma viagem só de ida, entendeu? Porque aqui vão pegar muito combustível, né, e tudo para chegar até lá e de lá para cá. Não é tipo a Lua que eles conseguem. Por que que eles conseguem ir para a Lua? Porque saem daqui já numa data, horário e tudo combinado para quando a Lua orbitar mais próximo da Terra, a nave pega e pousa lá. E depois a mesma coisa. É só usar ali a força gravitacional. Mas próxima a Centauri, que está há 25 anos, 20 anos luz, não, 25 anos da Terra, meu amigo, não volta. É uma viagem para não voltar mais, é para virar realmente, para se despedir de todo mundo e você ir embora completamente, porque não volta mais. E aí, você teria coragem de ir para a próxima Centauri, sabendo que possivelmente você não encontraria a vida extraterrestre que você acha que você encontraria lá. Talvez, se você estivesse numa outra vibração, vibrando em uma faixa maior, você pudesse conviver na cidade deles e tudo mais. Ou, se der muita sorte, eles gostarem de você, você for um ser iluminado, eles possam aparecer para você lá, entendeu? Eles densificam o corpo deles em terceira dimensão e se apresentam para você. Mas é só nesses dois casos. Porque senão, uma pessoa que não sabe de nada disso que a gente fala, uma pessoa totalmente leiga em todo o assunto, ela vai ver um pedaço de rocha, entendeu? E agora o porquê, né? Por que que querem ir para lá? Por que que o governo está propondo? Por que que tá esse burburinho na questão da Próxima Centauri? A Próxima Centauri B, que é o exoplaneta que foi descoberto, que orbita ali a Próxima Centauri, ele está despertando um considerável interesse devido à sua posição na zona habitável da estrela. Mas a estrela ela é uma anã vermelha, né? Então acaba que existindo desafios para poder chegar lá e também na questão de ter habitantes, entendeu? Então o que que eles enxergam é que a próxima Centauri B, que é o exoplaneta, ele tem um potencial muito grande de vida. Mas quando o cientista aqui fala que tem potencial de vida, ele não está falando que é tipo humanoides e tal. Não, ele está falando que podem ter bactérias, podem ter fungos, seres ali microscópicos vivendo naquele exoplaneta. E de fato é o que eles vão encontrar se chegarem lá. Não vai achando que você vai encontrar os santinianos, como eles gostam de ser chamados lá, tranquilos, porque você não vai, entendeu? Então, Próxima Centauri, ela tem um potencial incrível para habitar a vida, pelos estudos dos cientistas daqui da Terra. Então, é um planeta que eles ficam de olho. Por quê? O pensamento deles, né? Ah, mas se der alguma coisa aqui no planeta, vai todo mundo para a Próxima Centauri. Todo mundo não, né? Porque é bem elitista. Só iam ali os mais poderosos pegar uma nave para ir, iam deixar o planeta aqui da situação que estava. Tanto que temos na ficção científica muitos exemplos. Aparece ali frequentemente em obras de ficção científica como um destino potencial para a colonização humana, entendeu? Então, se a gente for pegar um planeta que fale mais sobre essa essa viagem planetária de humanos para um novo planeta, esse intercâmbio de informação e tudo isso, eles sempre colocam Próxima Centauri. Sempre. Sempre colocam Próxima Centauri. Por conta disso, porque é o planeta mais perto e que eles observam que pode sim ser habitado. Entendeu? Pode ser habitado.
Porque imagina esse exoplaneta que existe lá em Centauri B, se ele fosse perto dos dois lá, do A e do B. É muito grande. Então qualquer vida lá teria sido destruída. Mas como ele está perto da estrela anã, é muito parecido com o nosso Sol, entendeu? É muito parecido com a Terra, o clima e tudo mais. Então acaba que gerando ali uma esperança. Aí, canalizadores aproveitam ali para fazer história, filmes, né? Eu já assisti vários filmes que tinham como destino Alpha Centauri. Tem até uma série muito boa, tem na Netflix, se chama Perdidos no Espaço. Acho que é Perdidos no Espaço. Se não me falha a memória, mas se falhar a memória é uma ótima série ainda. Mas se não falhar a memória, eles estão indo para a próxima Centauri, entendeu? Estão indo para lá. Mas se você colocar em qualquer lugar, filme sobre Próxima Centauri, vai ver que a maioria fala sobre isso, dessa saída dos humanos daqui, quando aqui está acontecendo um apocalipse muito grande, né, destruição total, e os humanos indo, pegando as naves, para ir para a Próxima Centauri. Então, realmente temos muito material sobre isso, né? Agora que eu já te expliquei sobre todo o processo da Próxima Centauri, de como é que funciona o planeta e tudo mais, é importante que a gente fale dos seres que estão habitando lá. Por quê? Recentemente, eles passaram para a quinta dimensão. Então, dos planetas todos, eu acredito que eles sejam um dos últimos que passaram por essa transição agora, entendeu? Então a gente está muito próximo deles ali. Passaram já alguns mil anos, que para eles não é nada, né? Para os seres estelares, essa contagem de anos assim não significa absolutamente nada, porque 1000 anos para a gente é 100 vidas que a gente tem que ter ali, né? De 100 anos cada uma. Então, 10 vidas, desculpa, de 100 anos. Mas para eles é tipo uma vida só. É só uma vida. Então, os seres estelares lá de Alpha Centauri, eles evoluíram agora, passaram pelo processo, né? Então, eles são muito parecidos com os humanos ainda, nessa questão da dualidade, da regeneração e de tudo mais. Não são tão evoluídos como os arcturianos, como os felinos, nada disso. Ainda estão ali galgando para chegarem lá. Uma informação muito importante que vocês não vão encontrar em todo lugar sobre, mas vocês conhecem o Astar, Astar Cheran, o comandante planetário e tudo mais? Pois bem, o Astar, ele foi o Cristo cósmico de Alpha Centauri. O que seria o Cristo cósmico? Ele encarnou naquele lugar para poder mostrar para eles qual seria o caminho, assim como Jesus fez com a gente, entendeu? Jesus é o nosso Cristo cósmico. Aqui, ele nos ensinou. Ele nos mostrou o caminho, o que a gente poderia fazer para poder sair da roda de Sansara, sair da ilusão de Maia, para poder crescer e tudo mais. E o que acontece lá em Alpha Centauri? Astar encarnou lá e viveu o processo humano que eu não tenho informações exatamente de como foi. Não me contaram se foi parecido com o de Jesus, né, ou não. Eu acredito que, por eles estarem mais na frente e tudo mais, eu acredito que ele não tenha sido tão sofrido, entendeu? Mas é uma opinião minha, opinião do Alê. Eu acho ali que o Astar com eles acabaram que tratando melhor, vamos dizer assim. Trataram melhor e escutaram um pouco mais. Por isso até que eles estão alguns 1000 anos na frente da gente, né? E lá em Alpha, eles possuem alguns apelidos, né? Não é? A gente vai falar, somos Alpha Centaurianos. Não. A gente chama eles ou de Metarianos ou de Santinos. Ou Santinhos. Pode ser Santinhos também que eles respondem. E eles têm uma aparência ali, como eu falei para vocês, né? Dependendo da estrela. A Alpha Centauri C são mais parecidos com humanos, entendeu? Um cabelo já mais preto, uma pele mais ali colocada para a pele branca, mas também existem peles pardas e peles pretas, então são mais parecidos com os humanos. A questão é que no olhar deles,
na fisionomia deles, eles carregam uma coisa muito interessante, que é algo gracioso e luminoso. Sabe quando entra uma pessoa que você vê ela, que ela transmite uma luz pelo olhar, transmite uma luz por ela ser ela, só por estar ali, uma forma graciosa. É exatamente isso, mas lá é todo mundo assim, entendeu? E alguns, né, por conta de algumas mutações e tudo mais, tem uma tonalidade de pele ali um pouco mais azulada também, ou mais prateada. Então, se a gente for ver, lá é uma mistura muito grande de raças, assim como a Terra também é, né? E, e o bonito disso é que esses que têm a luz, a pele mais prateada, eles acabam que refletindo um pouco da luz das estrelas. Então, é muito bonito. Os olhos deles, alguns possuem um olho mais aberto, um olho mais redondo, aberto, né? Que ocupa mais o rosto. E já outros têm um olho um pouco mais parecido com os arcturianos, um olho mais puxado para trás. Então, com esse olhar deles, independentemente de qual forma seja, eles são capazes ali de transmitir uma profunda compaixão, uma profunda sabedoria só de olhar para os olhos deles, entendeu? Então, eles acabam que tendo ali aproximadamente uma altura de uns 2,70 m e eles vivem ali, né, quando eles ainda passavam pela roda, pela terceira dimensão, eles viviam por volta de uns 120, 150 anos, 200 anos tranquilamente. Então conseguiam aprender muito rápido também, né? Porque eles vão controlando o corpo e dá para você controlar. Então eles vão controlando ali o corpo. A questão do que o humano não vive mais tanto tempo é porque ele perdeu o controle do corpo, das células dele e tudo mais. Mas se o humano tiver muita consciência de quem ele é, se ele tiver esse estado multidimensional dele totalmente liberado, nossa, ele consegue viver quanto tempo ele quiser. Tem até o Yogananda, ele tem um mestre, né, dele, e o mestre do Yogananda, eu esqueci o nome dele, Babaji, lembrei. É o Babaji. É um mestre hindu que ele não morre. Ele consegue ficar criança, adolescente, adulto. Então é como se ele fosse até um mito, porque dificilmente você vai encontrar ele. É só quando ele quer te encontrar, né? Mas o Babaji ali, ele consegue viver tanto de tempo que ele quiser, entendeu? Porque ele já tem controle corporal. Então isso é muito interessante, porque o humano ele tem essa capacidade de ter e viver muitos mais anos. A questão é que é muito treino, né, para você chegar a esse estado de controle total do teu organismo. Mas você precisa entender que aqui que manda, né? Então, se você mandar aqui, você com certeza vai ter o controle total. Falando um pouco mais dos pessoal de Alpha Centauri, eles são totalmente pacíficos, são evoluídos espiritualmente também, são dedicados ao serviço, à harmonia universal, tanto que a gente pode ver vários e vários e vários e vários ali dentro das confederações galácticas. Então, no momento que eles fizeram a transição e a Confederação Galáctica foi recebê-los, né, ali para mostrar a tecnologia e tudo que eles poderiam oferecer, porque eles só podem fazer esse contato quando um planeta passa para uma outra dimensão, vários já se alistaram lá dentro da Confederação para poder ajudar, porque eles também são muito exploradores. Não gostam muito de rotina, não. São exploradores, gostam de sair, de ver novas tecnologias, eles são altamente tecnológicos também. Então, a sociedade deles é totalmente levada ali para a cooperação. E fica até um pouco repetitivo eu falar isso, viu? Eu sei que fica um pouco repetitivo, mas não tem como deixar de falar que toda a linhagem que ascensionou, toda a linhagem que passou por uma quinta dimensão, eles são cooperativos. Eles trazem um amor incondicional. Eles trazem um respeito pela vida. E em todas as suas formas, entendeu? Eles vivem em comunidade, em harmonia. Eles entenderam aquela máxima que sempre os mestres nos falam: todos somos um. Para eles não ficou só no, na palavra, ficou no coração, entendeu? Então, de fato, eles entenderam que todos somos um.
E assim, não tem como eu fugir disso. Não tem como eu não falar que eles utilizavam ali da sociedade, né, que eles eram um pensamento sobre o outro muito forte, como toda a linhagem que eu já falei até agora. Porque a característica de uma sociedade para mudar de dimensão é o comprometimento que você tem com os seus, com o coletivo. Então, se as linhagens que eu estou falando aqui, elas passaram por uma próxima dimensão, sim, eles vão ter essas características com eles, entendeu? Vão ter com certeza. E para a gente falar um pouco mais, né? Lá em Alpha Centauri, os prédios são cristalinos, então exibem muitas luzes. E em cada estrela existem ali também como se fosse um prédio, o maior prédio daquele planeta. E lá em cima tem um núcleo de luz que alimenta toda a cidade, como se estivesse captando a luz do universo ou da própria estrela. Então tem um núcleo lá dentro, mas também tem um núcleo lá fora, captando toda essa energia que gera ali energia para toda a cidade, mas não é uma energia como a gente conhece aqui de uma luz assim. É energia, energia mesmo. Tipo uma energia de reiki, vamos dizer assim, uma energia que emana das mãos. Essa energia que tem lá de uma forma muito palpável, não é? E para trazer mais curiosidades deles, eles possuem uma tecnologia muito avançada, totalmente vinculada a energias limpas, né? Sustentáveis, renováveis, que permite viajar entre as estrelas e se comunicar telepaticamente. Então, um ser de Centauri A pode falar com Centauri B, com Centauri C, pela telepatia. Só querendo, só se colocando à disposição. Então, a gente volta novamente ali na questão da sustentabilidade, né? Porque eu acredito que não tem como uma raça evoluir se ela não cuida do seu planeta, se ela não está preocupada com o seu planeta. Então, vai ficar repetitivo de novo, mas sim, precisa cuidar do seu planeta. A dieta deles, né? É muito parecida com aquela sopa fluidificada lá que aparece no nosso lar, porque para eles ali seriam alimentos vibracionais, vamos dizer assim. É como se fossem cristais, frutas, vegetais, mas não de uma forma material orgânica, mas de uma forma vibracional, entendeu? Que eles acabam que consumindo ali. E isso faz até sentido, que vamos pensar só, os arcturianos, eles precisam comer? Não, eles entenderam que o corpo deles é luz, então eles não precisam se alimentar. Eles captam do universo essa luz, ok? Mas os Alpha Centauri, eles acabaram de passar pela transição. Então alguns ainda têm aquela necessidade de comer, aquela vontade. Então eles acabam que plasmando esses alimentos vibracionais para poder se alimentar. Mas é só vibração em forma ali do que eles quiserem, de uma fruta. E eles também têm uma profunda ligação com os elementais da natureza. E trabalham ali, né, em uma colaboração com eles. E não contra eles, como acontece aqui na Terra. Mas eu creio, de verdade, está vendo uma nova leva de pessoas que estão assumindo cargos superiores, maiores, que vão fazer a diferença sim. Então a gente já vai passar aí para realmente. E vai ser tudo de uma vez, né? Que essa nova leva, não é que eles vão se colocar numa posição de só assumir, como se estivesse fazendo algum tipo de baderna, algo assim. Não, eles estão crescendo, entendeu? Estão crescendo lá dentro da Matrix para poder pegar o controle. Então, vamos dizer, serão futuros ministros da sustentabilidade, da natureza, que estão galgando o caminho, vão chegar lá, entendeu? Então, isso é muito importante. Vocês vão perceber, de uma hora para outra, tudo vai mudar e vai ser muito rápido. Porque a gente fica esperando uma coisa devagar, né? A gente está acostumado com isso, mas vai acontecer de uma forma bem rápida, ok? Tem uma curiosidade que eu fiquei pensando: será se eu levo para eles ou não levo? Essa curiosidade eu vi em uma canalização. Eu não sei afirmar para vocês se é verdade ou não, mas o canalizador ele é bem famoso, entendeu? Ele traz ali algumas informações que batem muito com o conhecimento que eu tenho. Aí eu falei, não, vou falar para eles, porque nunca ninguém de cima me confirmou não. Ficam calados se contar isso, que eu acho que não poderia, né?
mas eu quero que você sinta o seu coração agora e você mesmo aí, você por você, sente se é verdade ou não, ok? Então, essa informação aqui, ela é muito neutra porque não tem confirmação. É você que vai levar ali a confirmação para o seu coração. Mas falam que existem naves espaciais que partem regularmente da Terra para a Alpha Centauri e, por forma de um acordo, né, acaba que sendo um refúgio seguro para as pessoas que são perseguidas pelo governo oculto. Eles demoram ali cerca de umas 12 horas para buscar o refugiado e eles levam, né, toda a família, levam quem precisar para ninguém ficar e todo mundo ficar bem, ok? Então tem essa informação, que seres de Alpha Centauri, quando vem que alguém aqui é um ser esperto, viu? Não é qualquer pessoa, é um ser que sabe das coisas, é um ser que conhece o que a gente está falando aqui. Quando ele, essa pessoa, está galgando ali dentro da Matrix e ele encontra alguma informidade, algo muito grave que ele poderia expor para não acontecer nada com ele, os Alpha Centauri vêm na nave, pegam aquela pessoa e levam para lá como se fosse um refúgio, entendeu? Tipo uma proteção contra com a testemunha. É mais ou menos isso. Mas como eu falei para vocês, não tem como chegar aqui e falar, olha, é exatamente verdade isso, ok? Eu ouvi, não tive informações lá de cima, então é uma informação neutra, certo? Eles possuem também uma tecnologia muito forte de dobra temporal, né? Espaço-tempo. Então, se você já viu alguns filmes com dobra temporal, qual Interestelar, a série. Não, filme Interestelar e a série Star Trek fala muito da dobra de tempo, né? Então, quando você observar, for assistir Star Trek, ele fala da dobra de tempo e é exatamente isso que ocorre. Eu posso afirmar que eu já vi acontecendo, ok? Já vi diversas vezes, estava aqui olhando, vi a nave lá em cima, lá no alto, muito forte, e ela estava ali e do nada abriu-se um clarão na frente dela, como se fosse um portal branco, e ela entrou e o negócio fez como se fosse uma explosão e voltou. É a dobra de tempo das naves. Então já vi muito isso acontecer. Você vê ali aquele objeto e na frente dele surge uma bola de luz que parece que ela vai explodir. Quando eu vi, eu pensei, nossa, acabou. Porque ela estava quase explodindo assim, mas quando ela ia, ela voltou rapidamente e tudo ficou normal, entendeu? Então depois eu fui descobrir com os mentores que era uma dobra de tempo e não era o mundo se acabando. Infelizmente, né? Tô brincando. Porque já imagina se fosse, aí já ia ter nave aqui para ajudar a gente, tudo mais, ia ser uma maravilha, ia ser bonito demais, ok? Uma coisa interessante que eu preciso contar. Os ancestrais de Alpha Centauri possivelmente não vieram de Alpha Centauri, vieram de um outro conglomerado de estrelas e por conta das tretas que tiveram lá, das brigas e tudo mais, eles mudaram para Alpha Centauri. E por isso eles guardaram um arsenal de tecnologia muito grande. Muito, muito grande. Então eles são muito avançados tecnologicamente, né? E eles possuem um poder assim de destruir todo um quarteirão de planetas. Mas claro que eles não vão usar porque são seres de quinta dimensão. E não vão deixar também ninguém ter contato com isso, né? E uma outra coisa também é que eles são muito ligados à questão aquática, muito ligados. Então, quando a gente entra para conversar, eu vou percebendo que existem um grupo, a gente não chama de OVNI mais, né? São os OVNIs, que são objetos subaquáticos não identificados. São objetos que estão ali no mar, que a gente acha que só tem na Terra, não, mas existem também objetos no mar que não são identificados. Naves dentro lá do mar que não são identificados e tem rumores que a maioria são dos Alpha Centauris, entendeu? E qual é a missão deles com a gente, né? Eles fazem essa proteção nossa e eles são muito benevolentes com a gente, porque eles acabaram de passar pelo processo. Então eles sabem como é.
Eles ainda estão sentindo esse processo junto com eles. Então eles, como eles passaram, hoje eles nos assistem passando pelo processo. E ver os desafios que a gente está enfrentando, que possivelmente é um desafio muito parecido com os deles também. E eles estão aqui para nos ajudar. Eles fazem muita telepatia com vários cientistas, com várias pessoas que estão estudando cura de alguma doença, para poder falar com eles, tá? Tipo, ó, segue por isso aqui, segue por esse outro. Tanto é que vários cientistas já comentaram isso, tipo, estavam presos a um problema, foram dormir, quando acordaram, acordaram com a solução daquele problema. O que que é? A maioria é o Alpha Centauri ali conversando com aquela pessoa, entendeu? Porque eles querem que a gente evolua. E eles sabem que se a gente tiver uma espiritualidade alta junto com a tecnologia alta, isso vai ocorrer de uma forma muito mais rápida. E uma coisa interessante que algumas pessoas falam é: ah, mas não tem como eles mandarem a tecnologia deles pra gente. Gente, imagina só, os Alpha Centauri dando aquela tecnologia que consegue destruir vários planetas, chegando aqui com ela, entregando na mão das pessoas poderosas aqui do mundo. Vocês acham o quê? O que que vai acontecer? É por isso que eles não interferem, porque eles sabem que ainda tem alguns espíritos aqui daquela forma, né? Então eles acabam que não interferindo por conta disso, entenderam? Por conta exatamente disso. E existem sim algumas sementes encarnadas aqui, que são de Alpha Centauri, e estão aqui para nos auxiliar mais de perto. Acabaram de passar por uma transição, né? Vão passar por outra agora. Então eu imagino quão corajosos eles são. E eles têm ali uma questão muito prática dentro deles. São cientistas, são pessoas que realmente estão estudando para trazer mais conhecimento para a gente. A maioria que veio para cá de Alpha Centauri, eles carregam dentro de si uma vontade de mudar o mundo, porque eles conseguiram mudar o mundo deles com conhecimento. Então eles estão muito voltados ali para a questão prática da vida também, para não ficar enrolando naquele sofrimento, no vitimismo, não. Eles estão aqui para trazer realmente esse olhar prático das coisas. São seres muito benevolentes, humanitários, apaixonados por tudo que fazem também e que estão contribuindo bastante com o nosso planeta. A gente só tem que agradecer, né? Então, acho que é isso que a gente pode falar sobre os Alpha Centauri. Para mim é uma honra muito grande trazer para você todo o conhecimento que eu tenho deles, porque realmente, né, eles acabam que trazendo toda essa sabedoria pra gente. E é isso. Quando eu tiver mais atualizações, pode esperar que eu vou vir aqui pra gente conversar mais um pouco. Então, um beijo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula de hoje. E a gente tá junto. Até mais.